Fala pessoal, começando mais uma aula aqui hoje. Nosso assunto que será trabalhado será a climatologia. Antes de tudo, eu esqueci aqui de me apresentar, né? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de Geografia da UFV e é isso. Vamos começar aqui nossa aula. De início, eu trouxe um questionamento, né, simples: o que é a climatologia? A climatologia pode ser compreendida como uma ciência geográfica que é responsável por estudar os padrões de comportamento da atmosfera. Então, mas que padrões são esses? Como que a atmosfera vai estar atuando em determinado lugar? Então, a climatologia vai estar interessada a esses padrões de comportamento, a essas normas de comportamento. Mas tudo bem, o que é a atmosfera então? A atmosfera, ela pode ser descrita como uma camada fina de gases, sem cheiro, sem cor e sem gosto, presa ao planeta Terra pela força da gravidade. Então, a atmosfera ela vai ser basicamente uma camada que vai estar aí revestindo o nosso planeta, uma camada muito importante. Em sua composição química, vai estar presente o nitrogênio, cerca de 78%, o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, é essencial para a nossa sobrevivência, cerca de 20,94%, o argônio, o dióxido de carbono, mais conhecido aí como gás carbônico, né, CO2, entre outros gases. Trouxe outro questionamento. Você sabe a diferença entre clima e tempo? Bom, tem até umas piadinhas aí na internet, mas enfim. Vamos lá. Clima é uma síntese do tempo num dado lugar durante um período aproximadamente de 30 a 35 anos. Por isso, o clima pode ser compreendido como padrões de comportamento da atmosfera. A gente vê que a climatologia, como o próprio nome diz, né, clima, vai estar interessada realmente no estudo do clima. Já o tempo não, já o tempo é o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em determinado lugar. Então a gente pode ver que, por exemplo, a meteorologia ela vai estar bem mais interessada no estudo do tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Por exemplo, a previsão do tempo. A gente ouve a previsão do tempo, a gente lê a previsão do tempo, a gente vê, assiste todos os dias. A gente não vê isso ocorrendo com o clima, porque o clima ele é um padrão medido em um determinado tempo, é um padrão de comportamento que é medido em um determinado tempo. Nesse caso, eu trouxe aqui de aproximadamente 30 a 35 anos. Então, a gente nunca vai ouvir, o clima de hoje está ensolarado, o clima de hoje está chuvoso. Se a gente ouvir, a gente pode ter certeza que quem está falando isso está extremamente equivocado. Está errado falar que dessa forma. Então, o tempo de hoje que vai estar ensolarado, o tempo de hoje que vai estar chuvoso, agora o clima não. O clima a gente tem o clima ali como já estabelecido, passível de mudança, claro, mas num longo período, num período maior. É, Bom, trouxe aqui o que são os elementos e os fatores climáticos, algo essencial para a gente estar introduzindo os estudos aí da climatologia. Os elementos climáticos, eles são grandezas meteorológicas que podem ser medidas por instrumentos específicos e são responsáveis pelas características que retratam o estado da atmosfera. Os principais são temperatura, umidade, pressão, radiação, vento e precipitação. Os elementos climáticos, eles vão estruturar o clima. São eles que vão formar o clima. E já os fatores são diferentes. Os fatores eles vão estar influenciando diretamente os elementos climáticos. Quais são os fatores climáticos? Os principais é a altitude, a latitude, a continentalidade, a maritimidade, a massa de ar, correntes marítimas, relevo e vegetação. Também a gente tem a temperatura. O que é a temperatura? O que seria a temperatura? A temperatura é a quantidade de calor na atmosfera.
A energia primária do Sol aquece a superfície e essa irradia calor para o ar. Portanto, a temperatura do ar é o calor indireto, já que é irradiado da superfície para a atmosfera. Logo na sequência, eu vou estar explicando, vou estar usando um exemplo melhor para a gente entender a questão da temperatura. Já a umidade é a quantidade de vapor d'água existente no ar, varia de um lugar para o outro e até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. A umidade é aí um elemento fundamental, principalmente na regulação das chuvas. Já a pressão, ela é a força que representada pela coluna de ar sobre uma determinada superfície. Eu trouxe aqui um exemplo de pressão atmosférica, que vai nos ajudar a entender melhor como que essa pressão atmosférica vai estar atuando aqui no nosso planeta. Bom, a gente tem aqui duas montanhas, que uma está mais alta, outra está mais baixinha aqui, e a superfície terrestre. A gente pode ler aqui, olha, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, e quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Por quê? Reparem, nessa seta aqui, nesse ponto, a gente vê que a distância até aqui, até o topo dessa montanha, ela é menor. Portanto, a gente vai ter uma coluna de ar menor, que vai estar exercendo uma força menor nesse determinado lugar. Já aqui a gente tem essa coluna de ar inteira exercendo essa força na superfície. Portanto, como diz aqui, e eu repito, menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Um ponto que eu queria destacar aqui, mas está falando aí de pressão, de altitude. O que é a altitude? A altitude ela é uma medida em relação ao nível do mar. É uma medida de determinado ponto em relação ao nível do mar. A gente tem que ficar atento que altitude é diferente de altura. Eu não posso falar, eu tenho 1,80 de altitude. Não, porque eu não tenho 1,80 em relação ao nível do mar. Eu tenho 1,80 de altura. Então a gente tem que sempre ficar atento a esses termos e sua utilização correta. Na atmosfera existem os centros de alta e baixa pressão. Acho que todo mundo aí já se deparou em algum momento da vida e ouviu falar sobre isso, principalmente aí na previsão do tempo, nos jornais e por aí. Então, o que é um centro então, de baixa pressão? Os centros de baixa pressão criam um movimento de ar convergente, ou seja, movimentos que vão se encontrar, se eles são convergentes, para o seu centro, fazendo com que haja concentração de umidade e de calor, isto é, facilita a formação e o crescimento das nuvens. Já na sequência vai ter um exemplo que eu acho que vai ser mais didático e vai facilitar a nossa compreensão. Já os centros de alta pressão atmosférica, eles geram um movimento de ar divergente. Reparem, um vai convergir e o outro vai divergir para fora do centro e também subsidente de cima para baixo, fazendo com que o ar fique mais seco. A alta pressão faz o papel oposto da baixa pressão, que é o que eu disse, seca o ar, diminui a nebulosidade e as condições de chuva. A gente tem aqui o exemplo, centros de alta pressão atmosférica. A gente percebe que as setas estão saindo do centro. Por quê? Está dispersando o ar, está retirando a umidade ali e, consequentemente, se eu não tenho umidade, eu vou diminuir as chances de chuva naquele determinado lugar, nesse centro de alta pressão atmosférica. Já o centro de baixa pressão atmosférica, eu vou estar recebendo ar, vai ser um centro de convergência de ar, vai concentrar a umidade que está vindo ali para mim, de alta pressão, favorecendo, portanto, a incidência de chuva. Continuando aqui, a gente tem a precipitação, a gente estava falando agora há pouco sobre a chuva. A chuva é uma forma de precipitação, mas não só a chuva. A gente tem também, por exemplo, a neve
e o granizo. Então, a precipitação está ligada a fenômenos relacionados com a queda de água da atmosfera, seja na forma líquida ou na forma sólida. Forma líquida como chuva, na forma sólida como neve e granizo. Reparem, granizo, não granito. Granito é um tipo de rocha. Já pensou se chovesse rocha em cima da gente? Olha que perigo. Então, ó, granizo o nome. O vento. O que é o vento? O vento ele está relacionado ao deslocamento do ar. O movimento de parcelas de ar na direção de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão com determinada intensidade. A gente tem que lembrar de uma coisa. Guardem isso. O vento ele sempre sairá de alta pressão para baixa pressão. É aquilo que a gente tinha estudado aqui anteriormente. Os centros de alta pressão atmosférica vão ser os centros onde vão estar dispersando esse vento. Esse vento ele está saindo daqui, olha, a gente repara, saindo aqui e entrando aqui. Por último aqui, a gente tem a radiação. A radiação climática ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera a partir, a maior parte advinda do Sol, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Bom, a gente tem o Sol, eu trouxe aqui esse exemplo, olha, incidência dos raios solares à Terra. A gente tem o Sol como nossa fonte de energia primária. Eu, quando eu era um pouco mais novo, eu pensava, pô, o Sol ele deve mandar calor diretamente e aquece a gente aqui. O Sol está aí, emite aí o calor e mantém aqui nossa temperatura ideal para nós sobrevivermos. Mas não, o Sol ele emite radiação e essa radiação é absorvida pela superfície terrestre, pela água do mar, pelas nuvens, por exemplo. E essa radiação, ela aquece, por exemplo, o ar, aquece a superfície, aquece outros objetos que estão ao nosso redor, fazendo com que tenhamos condições favoráveis para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Sobre as zonas térmicas, as zonas térmicas, perdão, o que é importante a gente perceber? A gente tem aqui o nosso planetinha, bonitinho aqui, e aqui a gente tem essa região aqui, que é a linha do Equador. Portanto, a gente reparem bem, a linha do Equador vai ser uma região, vai ser a região da Terra que mais vai receber radiação solar. Ah, mas por quê? Os raios solares eles vão encostar aqui nessa região da linha do Equador de maneira perpendicular, ou seja, fazendo ali 90 graus. Já quando a gente vai subindo, vamos dizer assim, ou descendo, esses raios solares eles vão sendo recebidos de maneira inclinada, ou seja, essa incidência de radiação ela vai diminuir cada vez mais, enquanto eu vou descendo, por exemplo, aqui no hemisfério sul a gente vai descendo e essa incidência solar ela vai diminuindo. Aqui no hemisfério norte a mesma coisa, a incidência vai diminuindo, porque a radiação solar ela está incidindo de maneira inclinada e não de maneira perpendicular, como aqui na linha do Equador. Altitude é aquilo que eu disse. Acho que eu já até expliquei. A altitude ela é uma medida, ela é uma distância de um determinado ponto em relação ao nível do mar. Esse fator determinante está relacionado com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar e, portanto, a altura que apresenta. Para tanto, basta pensarmos nas montanhas e ou cordilheiras, na diminuição da temperatura que vai aumentando conforme a altitude aumenta. Vale lembrar que a pressão atmosférica nesses locais
é menor do que aquelas que estão próximas ao nível do mar. Aquilo que eu disse, que eu trouxe no exemplo anteriormente. Em resumo, quanto maior a altitude, menor será a pressão e as temperaturas. O exemplo aqui novamente, vou até repetir aqui o exemplo, ó, mas a gente pode ver, ó, aqui a gente tem o nível do mar, aqui a gente tem a distância ó, de 4 quilômetros, do topo da montanha até o nível do mar a gente tem 4 quilômetros. Então, aqui a gente tem a base da montanha. Qual que é a altura aqui, então? Da base até o topo, a gente tem uma altura de 1 quilômetro. Já a altitude do topo é de 4 quilômetros, porque é sempre em relação ao nível do mar. Já aqui a gente tem a latitude. O que é a latitude? A latitude representa a distância da linha do Equador, uma linha imaginária, que passa pelo meio do globo no sentido horizontal. Sendo assim, quanto maior a distância de um ponto da linha do Equador, maior será a latitude, portanto, menor a temperatura. E quanto maior, mais próximo um ponto da linha do Equador, menor será a latitude, portanto, maior a temperatura. Como exemplo, podemos citar os locais que são próximos à linha do Equador, que recebem uma maior incidência solar e, portanto, apresentam maiores temperaturas. O que a gente precisa ficar atento aqui é o seguinte: a gente tem aqui a nossa linha do Equador e a latitude ela é uma medida angular de um determinado ponto em relação à linha do Equador. Por exemplo, a gente tem aqui 0 graus e 90 graus. A gente tem aqui a linha do Equador, que divide o nosso planeta em dois grandes hemisférios, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Em relação ao hemisfério norte, que está aqui no exemplo, a gente tem o polo norte, de 0, aqui a gente tem 0 graus, que é a linha do Equador, e aqui 90 graus, que está aqui representado pelo polo norte. Então, a gente tem aqui esse ponto localizado a 40 graus norte. Se está a 40 graus norte, isso aqui são coordenadas geográficas. Se ele está a 40 graus norte, ele vai estar, consequentemente, no hemisfério norte. E se ele está a 30 graus oeste, ele vai estar a 30 graus em relação a um determinado meridiano. Geralmente é usado o meridiano aí de Greenwich. Bom, a gente chegou aqui na continentalidade e na maritimidade. A influência do mar ou maritimidade é um importante. A influência do mar ou maritimidade é um importante regulador do clima de regiões litorâneas. Essas regiões têm temperaturas mais amenas e com pequenas variações. Os ventos carregados de umidade vindos dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. As áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. No interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta e as chuvas diminuem, pois os ventos vão perdendo umidade à medida que penetram nos continentes. Bom, de uma forma mais didática aqui, vamos dizer assim, o que a gente pode pensar em relação à continentalidade e à maritimidade? A maritimidade, a gente pode pensar em locais que estão mais próximos ao mar, ao oceano. Por quê? Porque esses locais, eles vão ter o mar ali, a água, como um regulador térmico. Vamos pegar, por exemplo, a praia. A praia a gente tem a areia e a gente tem o mar. Reparem bem, se vocês chegarem na praia, sei lá, 3 horas da tarde e pisar na areia, vocês vão sentir que aquela areia está muito quente. E se vocês entrarem na água, geralmente ela vai estar bem mais gelada. E isso tem uma explicação. A água ela absorve o calor mais lentamente. Já a areia não, ela absorve esse calor de uma maneira mais rápida. A água ela absorve o calor de uma maneira lenta, mas ela dissipa esse calor de uma forma mais demorada. Ela perde esse calor mais lentamente. Já a areia não. Se a gente for, como eu tinha dito anteriormente, pisar nessa areia 3 horas da tarde e a gente voltar nesse mesmo lugar 5 horas da tarde, essa areia já vai estar fria. E percebam,
Geralmente, a água, por exemplo, de uma piscina ou água do mar, à noite ela fica quentinha. Por quê? Porque a água que está ali perdendo seu calor, está dissipando esse calor que ela absorveu durante o dia de uma maneira mais lenta. E isso é o exemplo de continental, é um exemplo que a gente pode usar, né, para esse fim de continentalidade e maritimidade. Por exemplo, os locais que estão mais no continente, eles vão ter uma grande variabilidade da temperatura. Por quê? Porque eles não vão ter esse regulador térmico. Já aqui nas regiões mais próximas ao litoral, a gente vai ter essa água que vai servir como um regulador térmico e a gente vai ter temperaturas que vão variar menos. Então, olha, distante da água a gente tem grande variação da temperatura e próximo da água a gente tem pouca variação da temperatura. Chegamos aqui às massas de ar. O que são as massas de ar? São grandes deslocamentos de porções de ar mesmo. Designam as porções de ar que se deslocam no planeta, influenciando diretamente no clima da região. Elas podem ser continentais, marítimas, quentes e frias, dependendo do seu local e da atuação das temperaturas. Assim, as massas de ar quente se formam em regiões tropicais e equatoriais, enquanto as massas de ar frias, elas se formam nas regiões polares. Além dessa classificação básica, a latitude, que é aquela medida angular de um determinado ponto à linha do Equador, influencia diretamente as massas de ar que são classificadas em equatorial, tropical, ártica e antártica e polar. Aqui no Brasil, a gente vai ter a atuação de 5 massas de ar: a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa polar atlântica. Nossa, que tanto de massa de ar. Não vou conseguir identificar nunca quem é quem, qual massa é quente, qual massa que é úmida. Vamos lá, vamos com calma. Os nomes ajudam. Massa equatorial. O que a gente tem que pensar? Se ela é equatorial, ela está próxima à linha do Equador. Se ela está próxima da linha do Equador, consequentemente, ela vai ser uma massa de ar quente, atlântica. A nossa costa, o litoral brasileiro, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, se ela é uma massa equatorial atlântica, ela é uma massa que tem origem próxima à linha do Equador e caracterizada por ser quente e úmida, pois ela vai ser formada no Oceano Atlântico. A massa equatorial continental, não. Se ela é equatorial, ela é quente, e se ela é continental, aqui que tem um detalhe. Essa massa ela vai estar próxima à região amazônica. Então a gente tem que ficar bastante atento aqui nessa massa de ar. Porque se a gente for levar apenas pelo nome, massa equatorial, está próxima à linha do Equador, então ela vai ser quente. E continental, ela está no continente, ela vai ser seca. Mas não, essa massa de ar ela vai ser úmida, principalmente por causa da floresta amazônica, que é uma floresta úmida e que vai fazer com que a região que essa massa de ar atue seja uma região que tem um grande volume de chuvas. Então essa massa de ar aqui ela é uma exceção, ela vai ser uma massa de ar quente e úmida. E não vai ser seca aqui se a gente for levar em consideração apenas esse nome aqui de continental. Já a massa tropical atlântica, ela origina-se no Oceano Atlântico e apresenta características de serem quentes e com maior umidade. Se ela é uma massa tropical, ela vai estar se formando nos trópicos, e se ela é atlântica, ela vai ser úmida porque ela vai estar sendo formada no oceano. A gente tem aqui a massa tropical continental, essa aqui já vai ser uma massa que vai estar formando ali no trópico e vai ser uma massa quente e seca, e aqui a gente tem a nossa única massa de ar que vai ser fria, que é a massa polar atlântica. Como o próprio nome diz, ela vai ser formada no polo e no oceano Atlântico. Vai ser uma massa fria e úmida. Por que ela vai ser úmida? Porque ela vai estar sendo formada no oceano, e fria porque ela vai estar se formando na região polar, onde tem uma menor incidência de radiação solar. A gente tem aqui como que atuam as massas, por exemplo, no verão e no inverno. A gente vê que a massa polar atlântica ela ganha muita força no inverno. A gente tem aqui as massas quentes, a massa fria, que eu disse, né, a única massa fria que vai estar atuando, as massas secas e as massas úmidas.
Bom, a gente chegou aqui às correntes marítimas. As correntes marítimas representam os fluxos de água que ocorrem no mar, sendo um dos fatores de influência climática. Elas podem ser frias, elas vão ser mais profundas, ou quentes, que elas vão estar mais próximas da superfície do oceano, e determinam as formações das categorias climáticas, uma vez que transportam umidade e calor. Bom, aqui a gente tem as correntes marítimas que atuam no mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a corrente do Brasil, que ela é uma corrente úmida, que vai estar aqui pintado de vermelho, ó, e as correntes frias pintado de azul, na tonalidade mais escura. Então, a corrente que a gente vai ter aqui na costa brasileira é uma corrente quente, formando o litoral úmido. E aqui, por exemplo, no Peru e no Chile, a gente tem essa corrente de Humboldt, para a gente usar como exemplo, que vai formar um litoral seco, devido a menor, por ela ser uma corrente fria, é a menor quantidade de evaporação e, consequentemente, uma menor quantidade de chuva. A gente tem, por exemplo, aqui também ó, o deserto do Atacama, no Chile, que é consequência desse litoral seco, onde vai estar atuando aqui essa corrente fria, conhecida como corrente de Humboldt. O relevo ele vai estar ligado aí às paisagens, né, à geomorfologia da Terra, e ele vai ser um fator climático também, bem importante. Os principais tipos de relevo são as planícies, os planaltos, as montanhas e as depressões. É, E por último, a gente tem a vegetação também, que é um fator climático importante. O clima, ele vai determinar, ele é o elemento que vai determinar, né, o tipo de vegetação que vai estar ocorrendo em determinado lugar, mas a vegetação ela vai ser um fator aí climático bem importante. A gente tem, por exemplo, aí, a floresta amazônica, né, que é uma região extremamente úmida. Então, assim, a gente vê como que a vegetação aí vai estar influenciando nos elementos climáticos. Pessoal, era isso que eu tinha preparado. Espero que vocês gostem da aula, que tenha dado para aproveitar bastante. E é isso, até a próxima e valeu!